Olá, meus iledos alunos, mais uma vez presentes. Só que esta aula nós trouxemos a vocês uma novidade. Eu darei a aula a vocês e com o acompanhamento dos slides. Para vocês ficaria muito mais fácil acompanhar cada qual a aula, visualizando o slide, né? Para poder vocês terem o começo, meio e fim. Tudo bem? Muito bem. O nosso conteúdo inicial hoje diz respeito ao fato jurídico. Quando eu dou aula normal e dou esse conteúdo, eu pergunto à sala, para cada aluno, para me responder o que cada um entende por fato. E a maioria responde: Rebelo, fato é um acontecimento. Beleza, exatamente essa é a resposta que eu esperaria. Fato é um acontecimento ou qualquer acontecimento. Só que o nosso foco hoje, o nosso fato hoje, não é um mero acontecimento. Não é qualquer acontecimento. Como o próprio nome nos induz a entender, é fato especificamente jurídico. Ou seja, todo fato que acontece que traz uma repercussão no mundo jurídico. Ou seja, eu pratico um fato, sim. Este fato é jurídico, será jurídico se o direito reconhecer nesse fato, se o direito valorizar esse fato, se o direito ler esse fato. Em outras palavras, repercute efeito no mundo jurídico. Por exemplo, eu estou aqui diante de uma câmara conversando com vocês, é um fato. Perguntaria a vocês, este fato de eu conversar com vocês é jurídico? Não. Não interessa ao direito esse fato, interessa a vocês o que eu estou falando. Não interessa, não cutuca o direito. Tá? Eu estou dando aula, indo de lá para cá, daqui para lá. É um fato corriqueiro. É um fato jurídico? Não. Seria fato jurídico se eu for de lá para cá, de cá para cá, acontecesse alguma coisa que repercutiria no mundo jurídico. Aí esse fato teria a conotação de fato jurídico. Perfeito? Muito bem. Perguntaria a vocês, por exemplo, a chuva é um fato? É um fato. A chuva tem as suas consequências? Tem. Agora, a chuva, para nós agora, a simplesmente chuva é um fato comum, um fato corriqueiro. Perfeito? Agora, ponto. Se a chuva for imensa, intensa, for tempestade, e essa tempestade derrubar árvores sobre uma casa, trazendo prejuízo patrimonial ao dono da casa, ou ferindo alguém que estava dentro da casa. Aí a chuva não é mais um fato corriqueiro, um fato normal, mas um fato jurídico. Trouxe a chuva, trouxe a tempestade, consequências no mundo jurídico, ou seja, patrimonial ou não patrimonial. Portanto, a chuva, que antes não era um fato jurídico, em consequência dessa situação, tornou-se um fato jurídico. Perfeito? Então, para nós, simplificando o início, não é qualquer fato que interessa ao mundo jurídico. É um fato que, quando acontecido, acarreta efeitos no mundo jurídico. Isto é, o fato cutuca o direito valoriza esse fato e atribui, de certa forma, um efeito a esse fato. Portanto, esta é uma conceituação pura de um fato jurídico. Muito bem. Coloquei nesse início, nessa primeira fase, a classificação dos fatos jurídicos, repetido pela quinta vez, fato que interessa ao mundo jurídico. Nós temos, de início, os fatos naturais e, na sequência, aqui embaixo, os fatos humanos. Então, nós temos fatos jurídicos advindos da natureza e fatos jurídicos humanos que não vêm da natureza, esse é o homem, a pessoa que provoca o acontecimento desse fato. Então, no início, os fatos naturais
também chamado de fatos jurídicos estricto sensu. Fatos naturais. Origem, natureza. Fato que decorre da própria vontade da natureza. Nós temos uma subclassificação dos fatos naturais. Os ordinários e os chamados extraordinários. Fatos naturais ordinários são aqueles fatos decorrentes da natureza, mas que decorrem gradualmente. E esse gradualmente é, de certa forma, disciplinado pela natureza. A natureza que enfoca esta graduação. Então, fatos naturais ordinários, exemplo. O nascimento de uma pessoa. O fato de nascer. É um fato da natureza. O nascer depende da natureza, da vontade da natureza. Ordinário, nasceu. Se essa pessoa nasceu com vida, nós vimos em aulas passadas que essa pessoa adquiriu a sua personalidade jurídica. Notem vocês, em função da vida, veio a personalidade jurídica. E essa personalidade é atribuída pela natureza. Muito bem. Esse indivíduo que acabou de nascer, ele é absolutamente capaz, antes de completar 15 anos, ele é absolutamente incapaz. Matéria já vista. Completou 16 anos, ele já deixa de ser absolutamente incapaz. Quando ele completa 16, não é porque ele quis, porque a família quis, não porque a lei quis, porque a natureza tem a sua sistematização. Nasceu 1 ano, 2 anos, 16 anos. Percorre todo esse período em decorrência da natureza. Né? Adquiriu 16, mas não completou 18. Ele é relativamente incapaz. Quem é que disse que ele é relativamente? A lei não. É a própria idade que ele tem. Ele está dentro daquele limite em que agora ele é relativamente incapaz. Percorreu 16, 17, 18. A natureza está em ponto. 16, 17, 18. Passou a ser capaz. Tá? Então, depois ele passa a ser maior, capaz, e um dia ele morrerá. A morte também é um fato ordinário. Depende da natureza. Notem vocês que eu não estou falando a causa da morte. Se foi suicídio ou uma morte normal. A morte em si, a falência dos órgãos vitais. Tá? E a natureza que isto impõe. Então não tem um homem. A força do homem, a vontade do homem. Perfeito? Então são exemplos típicos de fatos naturais ordinários. Fatos que ordinariamente são constituídos. E este, ordinariamente, diz respeito às fases que a natureza impõe. Tá? Embaixo nós temos os fatos ainda naturais extraordinários. Mais uma vez, volto lá. Fatos naturais decorrem da natureza. Exemplos de fatos naturais extraordinários são os casos de força maior e caso fortuito. Eu vou explicar os dois pilares, dando dois respectivos exemplos. Ordinários. Extraordinário. Primeiro, força maior. Força da natureza. Então vamos lá, uma tempestade imensa faz cair árvore, cai uma árvore sobre a casa. Trouxe prejuízo ao proprietário ou talvez tenha ferido alguém que estava dentro da casa. É um fato não produzido pelo homem, e sim pela natureza. Então, fato natural extraordinários. Tá? E um outro exemplo, além do força da natureza, ou força maior, temos então caso fortuito. Então são dois os exemplos de fatos naturais extraordinários. Força maior e caso fortuito. Caso fortuito, tá? Então, o José vinha
para fazer uma prova no Unisal, ou melhor, vestibular da Unisal, pegou o seu carro, estava próximo ao começo da prova. Aí aconteceu um acidente na via que ele vinha vindo, ou na estrada que ele vinha vindo, e de certa forma fechou o trânsito. Em razão desse acidente, não importa se houve ou não morto ou não, em razão do acidente ele perdeu o vestibular. Tá? Ele perdeu porque ele quis? Alguém forçou a isso? Não. Em função do acidente que caracteriza para nós caso fortuito. Uma greve, por exemplo, a pessoa deixa de trabalhar, não vai trabalhar em razão da greve. Tá? É um fato natural extraordinário. Então, são dois exemplos que eu trago para serem inseridos nos fatos naturais extraordinários. Caso fortuito, força maior. Lembre, força maior, lembre, força da natureza. E, caso fortuito, a natureza está lá próxima também, mas não foi ele, o homem, o causador. Perfeito? Agora, a parte que mais nos interessa são agora os fatos humanos. Aqueles fatos que interessam ao mundo jurídico, portanto, fatos jurídicos provocados pelo homem, cujo fato gerador foi a força, a vontade do homem ou mulher, da pessoa física. Estes fatos que nós iremos dissecar agora a vocês, que tem de mais importante no nosso conteúdo inicial, são os fatos humanos, paralelamente ao primeiro fato natural. Perfeito? Então, primeiro posicionamento, o fato humano decorre da força, da vontade humana. Nasce com a vontade humana. Nós temos, dentre os fatos humanos, com essa característica, os fatos humanos lícitos e ilícitos. Então, fatos humanos ou atos jurídicos, atos lícitos, atos ilícitos. Vou tratar com vocês daqui a pouco através dos seus respectivos exemplos. Então, fatos humanos, atos lícitos. O que vem a ser um ato lícito? Aquele praticado pela pessoa, tá? E esta prática não traz prejuízo, não fere a lei, os bons costumes, a moral. Tá? São todos fatos lícitos. Uma compra e venda, uma doação, um casamento, são fatos lícitos. Fato humano, portanto, que caracteriza, está inserido no teor de ato lícito. E aqui embaixo, vou voltar lá em cima, e aqui embaixo nós temos os atos ilícitos que não interessam para nós hoje. São os atos que, quando praticados, eles praticaram ferindo a lei, né? O bom costume, a honra, a dignidade. Fere a lei ou tudo aquilo que traz a normalidade de uma vida. Então, vamos voltar. Os atos lícitos são os mais importantes. Dividem-se em ato jurídico em sentido estrito ou conhecido por meramente lícito. Na sequência, nós temos B, ato hífen fato jurídico. E terceira subespécie de atos lícitos, nós temos negócio jurídico. Perfeito? Aqui, fatos humanos, englobado como ato lícito, A, ato jurídico em sentido estrito ou meramente lícito. Um exemplo para vocês deste item A. Meramente lícito. Vou dar um exemplo, aliás, 2, 3 exemplos para vocês. Um garoto foi almoçar com o pai e mãe num restaurante que tinha um lago para pescar. Garoto de 7 anos. Lá chegando, o garoto quis pescar. Pode pescar? Pode pescar. O peixe está lá para ser pescado. O garoto pede ao pai e pede à mãe para arrumar uma vara para ele pescar. Ele vai lá, pesca. Pescou um peixe. O peixe é dele. Notem, 7 anos. Ele é absolutamente incapaz. Ele tem capacidade para fazer isso? Tem. Para isso, sim. Tá? Então, o peixe tornou-se, atenção,
advogados e advogadas. O peixe passou a ser propriedade do garoto. Ele não queria ser, nem pensava, nem imagina, a simples posse do peixe lhe traria o direito de propriedade. Nem o pai nem a mãe pensaram nisso, mas ele praticou um ato meramente lícito. Então ele pescou, não pensando no resultado. Aliás, não pensando no resultado jurídico. Qual é? Ser proprietário. Portanto, é um exemplo primeiro do ato jurídico em sentido estrito ou meramente lícito. Perfeito? Um outro exemplo. O pai reconhece um filho fora do casamento. Depois de casado, apareceu um filho, fez o exame, né, DNA, caracterizou, ficou provado que o filho era dele. Espontaneamente, o pai vai a cartório para fazer o reconhecimento do filho havido fora do casamento. Notem, é um ato simples, Ele espontaneamente o fez, reconheceu o filho como sendo seu filho. Formalizou através de uma escritura pública de reconhecimento em cartório. Só que ele, quando reconheceu porque ele tinha essa vaidade de ser pai. Não queria abandonar a criança. Ele não pensou das consequências jurídicas decorrentes desse reconhecimento. Passou, a partir daí, ter direitos sobre o filho, alimentos sobre o filho, criação do filho, etc. Então, nunca ele pensou nisso, mas foi um ato praticado meramente lícito, que ele nem pensava nas consequências. Perfeito? Enfim, o terceiro exemplo, eu mudo de Guaratinguetá para Lorena. Eu moro em Guaratinguetá, mudo para Lorena. Aqui eu estabelecerei o meu novo domicílio. Eu, quando mudei de Guará para Lorena, eu não pensei das consequências do meu domicílio ser aqui. Pensei simplesmente em me mudar para cá. Ponto. A partir de eu estabelecer o meu domicílio aqui em Lorena, passou a ter um lugar onde eu deveria ser buscado, tá, e responsabilizado pelos meus atos praticados. Perfeito?